Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. Hoje eu vou abordar um tema que é o nosso aprendizado, o que a gente tem aprendido, e vou falar sobre as flores, as ervas. Mas antes de eu desenvolver esse assunto, eu quero falar com vocês sobre a ONG da rádio. A ONG da rádio, que é a ONG San Vito, tem aproximadamente 200 cães. E esses cães estão castrados, vacinados, todos esperando para adoção. Então, estão esperando para nos amar. Eu falo sempre, né? O que nós passamos a vida inteira para aprender, eles já nascem sabendo a amar e a perdoar. E é uma alegria muito grande a gente poder participar desse momento para esses anjos de quatro patas que nos trazem tanto afeto, tantas alegrias. Às vezes eu encontro algumas pessoas dizendo assim, eu tinha um cãozinho, mas eu fico tão triste porque ele morreu e eu não tenho mais coragem de ter outro cãozinho. Sim, mas antes dele fazer a passagem, amiga estrela, quanto amor ele te deu? Né? Quantas vezes você chegou em casa e ele era o único que vinha te cumprimentar? Eu falo assim, ó, esses cãezinhos merecem ter um humano de estimação. Que a gente é que vai ser o humano de estimação, porque as coisas inverteram tanto no mundo que hoje você vê. Tem gente que desencarna e deixa a herança toda para o cachorro, deixa tudo para o gato. Né? Então é muito interessante que mudou. A forma como a gente lida com os animais mudou, a forma como a gente lida com todas as coisas mudou. E por que mudou tanto, né? Mudou porque a gente mudou. Mudou porque nós estamos mudando a todo instante. A cada segundo a gente muda. Mas isso é quando a gente dá a chance para da gente mudar. Né? De se transformar. Então, a gente evoluiu tanto nos últimos 200 anos. Teve uma época que se sacrificavam os gatos porque dizia que os gatos traziam mau agouro. Teve uma época que, há 200 anos atrás, que se queimava na fogueira as mulheres grávidas que tomassem alguma coisa para diminuir a dor do parto. Então, teve uma mulher que ela foi queimada numa fogueira porque falaram que era bruxaria. Então, assim, é muito interessante isso, porque tudo isso vai da compreensão da pessoa. Quando eu falo assim, o livro mais científico que tem, o livro mais objetivo e claro que nós temos hoje, que a gente tem acesso, são os livros... por exemplo, do Chico Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu falo assim, o carro não vem com manual, o Evangelho segundo o Espiritismo é o manual da transformação do humano, né? Porque você vê, nós temos tantas coisas para mudar, nós temos tantos vícios que a gente vem trazendo, às vezes, né, ao longo da vida ou de várias encarnações, e é muito trabalhoso mudar. Você tem que estar muito disposto. É como você trabalhar com um adolescente ou um dependente químico. Ele tem que decidir que ele quer ficar bem. Se nós não decidirmos que nós queremos ser uma pessoa melhor, nada vai mudar. Né? Chegar no final do ano e usar amarelo para o ouro, vermelho para o amor. Né? Se você for a mesma pessoa, nada vai mudar. Agora, é preciso ter muita coragem para fazer as transformações que a gente precisa fazer. A gente tem que abandonar o passado. Nós temos que nos perdoar daquilo que a gente não acertou. A gente tem que perdoar o outro. Não é muito fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Não precisava nem ter terapeuta no mundo. Todo mundo precisa de um... Eu falo que é papoterapia. Todo mundo precisa de um papo bom. Às vezes os amigos nos ajudam e muitas vezes a gente precisa de pessoas especializadas, né? Porque de vez em quando aparece um surto ou outro que você acaba revivendo uma cena de um passado seu que precisa ser trabalhado. Então, veja bem, essa questão de transformar tem uma coisa muito interessante. Não é só transformar o pensamento, não é só transformar o seu jeito de ver as coisas, é transformar, mudar o seu olhar para se alimentar. Porque todo mundo hoje faz ginástica, né? A maioria das pessoas fazem ginástica. A pessoa que fica em casa, por exemplo, que é dona de casa sabe, né? Que o serviço de casa nunca acaba, é uma ginástica constante.
Mas tem pessoas que vão à academia, caminham na rua, nas praças, né? E o que que alimenta a sua mente, o seu corpo? O que que alimenta a sua alma? Que filme você assiste? Como é que você alimenta os seus pensamentos para que, num momento de uma angústia qualquer, você possa sacar desse seu arquivo interno as coisas boas que você precisa para sair de uma crise? Então, o comer, o pensar, né? Alimentação, por exemplo, que eu falo dessas transformações, porque nós temos tudo, né? Antigamente se matava, botava a grávida para queimar por causa das ervas. Hoje nós temos tudo. Hoje tudo tem estudo científico. Mas não dava para falar de ciência há 100, 200 anos atrás. No filme do Eric von Däniken, eram os deuses astronautas, ele mostra que, para os índios, o avião era um deus. Então, sim, e se fosse numa outra época, só não iam pôr fogo porque não dava para alcançar, né? Então, tudo depende do seu grau de compreensão do que te é apresentado. Então, como que nós temos que fazer para melhorar isso? Bom, nós temos que querer melhorar, nós temos que procurar as fontes para melhorar. Quais são as fontes? Primeiro é alimentação, exercício, dormir bem. Quer dizer, não é difícil, né? Não falar mal dos outros, não arrumar briga no trânsito. Tem um outro filme que virou um clássico do Walt Disney, que o Pateta, quando ele entrava no carro, ele virava um monstro. Quando ele descia do carro, ele era um doce, mas quando ele subia no carro, ele era um monstro. Quer dizer, quantas coisas nós temos que nós podemos melhorar, transformar dentro de nós, olhar e pensar assim, eu nem ligo. Eu ando no trânsito, às vezes eu faço alguma coisa, alguém xinga, eu peço desculpas, né? E também nem ligo quando alguém faz alguma coisa errada. E é isso, é alimentação, são tudo que a natureza te proporciona. Não adianta ficar comendo. Olha só, amigas estrelas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Que bom. Você tem células no seu organismo que foram criadas para digerir legumes, frutas, verduras. E aí o que acontece? Você come enlatado, todos os farináceos que tem, não é que não pode, né? Eles falam assim, os nutricionistas e todas essas pessoas que entendem de toda a arquitetura transcendente e espiritual que tem nas plantas. Elas têm uma espiral. O que existe nas plantas, o que existe nos florais, nas ervas todas, elas tocam profundamente o nosso DNA. Então, se assim, tomar refrigerante, o seu organismo não sabe o que é refrigerante, porque a célula não foi criada para digerir um refrigerante. Então, ela vai acumular. E aí, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ficar obesas, porque a célula perdeu a sua função e não sabia mais o que fazer. E assim, é a mente. São os nossos pensamentos. O que é que você assiste? Você já assistiu o filme do Divaldo Franco? Você já assistiu O Nosso Lar? O Ghost? O Sexto Sentido? Porque esses filmes, os outros, esses filmes vão mostrando pra gente alguns ângulos que às vezes nós não temos a percepção. A gente não tem a percepção do que é ser desencarnado, por exemplo. Porque nós estamos sob o véu do esquecimento e a gente não sabe. Mas a gente tem que alimentar bem a mente, o nosso corpo e exercitar. Quando você se alimenta bem, você dorme bem e você utiliza, porque hoje nós temos aí os florais e as ervas para a gente ingerir e abrir um pouco o nosso chakra, nosso emocional, melhorar a nossa glândula pineal, que ela fica aqui no centro da cabeça. Você precisa dessas ervas. Eu gosto muito desse assunto e eu estava conversando com um amigo esse final de semana, o Carlinhos, ele é um fitoterapeuta. Então, eu estava conversando com ele, né? Veja que curiosidade. A pinha, que todos nós conhecemos, que às vezes a gente vê pintado e se usa para o Natal, a pinha, ela é exatamente a glândula pineal. Sabe, assim, uma alcachofra? Como uma alcachofra? E é a nossa glândula que nos liga ao sagrado. Com o passar do tempo, esses alimentos enlatados, a água fluoretada, a água com cloro, essa glândula ela foi endurecendo. E hoje nós temos todos esses recursos para ir
limpando a nossa glândula pineal. Mas você tem que se alimentar bem, não tomar refrigerante e utilizar esses florais. Teve uma época que eu acompanhei o Joel Aleixo, que também já foi comunicador aqui na rádio, assim como o Laércio Fonseca. E nós plantamos os florais brasileiros, partindo do princípio que o floral de Bach tinha sido plantado na Inglaterra e os estudos foram desenvolvidos para aquelas pessoas com aquela consciência daquele lugar, com aquele clima, aquela situação de vida política, econômica, que é diferente, né? Então o que é que acontece? Esses florais eles foram desenvolvidos para aquelas pessoas. E os florais brasileiros iam ser desenvolvidos para nós que somos tropicais, que nós temos uma outra têmpera, um outro tipo de comportamento. E as ervas, por exemplo, que nós temos aqui, eu me lembro que tinha uma sensitiva de Brasília, que ela falava Neiva, acho que era Neiva, ela dizia assim, a cura da AIDS está na bacia amazônica. E vocês sabem que o Chico Xavier vem falando ao longo de todos esses anos que nos próximos 30 anos nós vamos encontrar a cura de tudo. Mas assim, nós temos também que estar preparados. Não é só assim, vem a cura de fora, você toma esse aqui, tá bom. Não, vamos começar a tomar um floral, um remédio feito macerado com ervas de plantas. Hoje tem em cápsula, não precisa tomar aqueles chás que tinham amargos e tudo. Então, o desenvolvimento dessas técnicas todas que a gente vê, acupuntura, cromoterapia, florais, as ervas, tudo para nos melhorarmos. Então, essa glândula pineal, conforme você vai fazendo esse trabalho de alimentar bem os seus pensamentos, alimentar-se bem e fazer um pouco de atividade física, honrando esse corpo que você utiliza, porque, como eu falo, nós somos avatares desse corpo, e todas as manhãs nós reencarnamos. Eu não sei o que é reencarnação. Você reencarna todas as manhãs. Fica a dica, né? E então, tudo isso faz com que você seja uma pessoa preparada para receber as transformações. Porque os médios, os videntes, essas pessoas que trabalham com medicina, por exemplo, eles são muito trabalhados espiritualmente. Não sei se vocês sabem, amigas estrelas. Existem muitos médicos que, quando eles entram no centro cirúrgico, a visão vai adensando e ele acaba tendo uma visão microscópica, ele vê o sangue circulando dentro da pessoa. Por isso que se diz, a medicina vai avançar muito? Vai. Não vai ter mais nem aparelho de ultrassonografia, porque as pessoas vão olhar e vão ver. Essa é uma transição que tem que ser lenta. Por quê? Porque tem tantas empresas que vendem tantos equipamentos e seria um caos mundial se mudasse tudo de um dia para o outro. E a gente tem que mudar. Nós estamos num momento em que não aconteceu a guerra. Hoje a gente pode dizer assim, que a gente faz a guerra do nosso sofá, né? A gente tem que ficar em casa, ver como é difícil educar, e valoriza mais os professores, valoriza mais as pessoas, critica menos as pessoas. Às vezes a criança vem e reclama, você cai, esse professor, viu? Mas você não tem paciência, você fica com 2 crianças em casa e fica doida, né? A gente fica. E a professora fica com 30 alunos dentro da sala. E aí você fala, ela não sabia quem era meu filho. Então, tem 30, né? E aí a gente tá vendo dentro de casa como é importante. A nossa professora, que ensinou a gente, quem é a melhor professora da minha vida? É a professora do pré-primário, né? Do primário, que ela me ensinou a ler e escrever. Então, a gente dá valor para as pessoas, ser grato. Eu falava isso com esse meu amigo também. Como é importante nós sermos gratos às pessoas que fazem alguma coisa por nós. Como eu sou grata a Chico Xavier e a todos esses médiums que passam tantas informações para nós. Como eu sou grata a toda essa equipe da Rádio Mundial. Todo mundo no mesmo sentido. Ajudar a todos nas transformações. Então, eu quero falar uma curiosidade da glândula pineal. Quando eu estive na Turquia, eu comprei, me parecia, era uma pinha, assim, que tinha todos os nomes de Deus no planeta. E era muito bonito. E eu trouxe. E só descobri depois que era essa a razão do formato da pinha. E que no cedro do Papa, na ponta do bastão do Papa, existe uma pinha.
que é o símbolo da conexão conosco com a espiritualidade. E a outra coisa mais interessante é que a espiritualidade quer dizer, na verdade, ciência. Porque tudo o que acontece na espiritualidade, que se chamou de espiritualidade, que não tinha outro nome para dar, como é que ia explicar que era científico, que era física quântica, para os índios, aqueles lá que o Eric von Däniken disse que quando viu o avião achou que era um deus, né? Como você vai explicar para as pessoas de 200 anos atrás o que era física quântica? O médico que ensinou todo mundo a lavar as mãos, que disse que precisava lavar as mãos, que esse era o problema das contaminações, mataram ele. Ele foi morto. Então, hoje, a gente está em casa fazendo essa guerra, né? A granada você tem o álcool, você tem que passar na mão, senta no sofá. Então, a gente não pode reclamar. É porque os seres sempre fazem de tudo para que nós tenhamos essa experiência e que a gente evolua, que a gente modifique, que a gente se transforme. Então, por exemplo, tem aqui na rádio, já teve um apresentador aqui, que era o Laércio Fonseca. Ele era uma pessoa assim, professor de física, absolutamente cético, São Tomé, vê para crer, não acreditava em nada. À noite ele desdobrou do corpo e ele vivia fazendo perguntas assim para o invisível, né? Ah, como é que será isso? Como é que será as estrelas? Como é que será isso? Como é que será aquela orbe? E aí um dia, quando ele estava se preparando para assumir um alto cargo em Los Angeles, como astrônomo, apareceu um ser para ele e falou assim, você quer falar comigo? Ou você quer ficar aí atrás desse microscópio a vida inteira olhando e falando assim, será que tem água nesse planeta? Será que tem oxigênio? E ele ficou assim, deve ser coisa da minha cabeça. Não existe isso. E agora eu tô ficando louco. Aí ele foi para casa dele, foi fazer meditação, entrou um chinês todo paramentado no quarto dele e perguntou, o que você quer saber? Ele falou, você é resultado da minha loucura, eu tô delirando. Me mostra alguma coisa que não está dentro do meu universo cultural, que não está dentro do que eu já conheci até hoje, para você me provar que você existe. Aí ele escreveu uma carta em mandarim, e o Laércio demorou tipo 6 meses para conseguir traduzir a carta, e quando traduziu a carta estava dizendo que ele ia ser um grande colaborador na parte de falar sobre os extraterrestres, as outras orbes, de uma forma mais didática. Como o Laércio era um professor de cursinho, dava aula em todos os cursinhos famosos de São Paulo. Ele era um professor requisitado, às vezes ele dava aula aqui, tinha que pegar um helicóptero para ir até Campinas para ele dar uma outra aula no cursinho em Campinas. Então, os professores de cursinho, eles eram, assim, muito requisitados, e principalmente quando eram muito talentosos, né? E essa era a vida dele. E quando ele entendeu o recado dessa carta, ele se transformou na pessoa que é hoje, né? Que tem mais de 100 palestras, tudo no YouTube, e tinha, na época que eu conhecia, em fita, depois DVD, depois CD, e agora é no YouTube. As pessoas sofrem grandes transformações. Então, às vezes, você está querendo que aconteça algo tão maravilhoso na sua vida, aí a pergunta que os seres fazem para a gente, estrelas queridas, é assim, você está preparada? Você está preparada para saber? Eu quero saber como vai ser meu futuro. Você está preparada para saber? Amigas estrelas, não dá nem para a gente saber o que a gente fez em vidas passadas, né? Não dá nem para fazer regressão, porque se você for para vidas passadas, do jeito que nós estamos hoje, tão melhorados, tão mais cheios de compaixão, a gente não vai gostar. Porque quando a lei era da espada, da faca, e a gente também viveu lá, né? Então, essas coisas a gente não quer saber. Me conta só a parte boa, né? E a gente não pode abrir essas faixas vibracionais também para não dar de cara com os inimigos que ainda podem estar ali presos no passado. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é difícil transformar e mudar, sabe? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. E eu tive várias lições pela dor e algumas boas por amor. Então, eu falo assim, bom, deixa eu ver qual que é a dica que eu posso dar nesse momento que eu venho aqui na rádio, que vocês sabem que eu não vendo nada, né? Eu falo da ONG, porque é o meu sentido de compaixão, é por isso que eu vim para a rádio, para fazer um trabalho, para falar da ONG e ajudar nessas transformações. Então, é porque eu me transformo muito, é porque eu vejo grande vantagem em ser uma pessoa melhor. Então, eu falo, a vida me deu tudo e a vida me dá tudo.
Então eu venho compartilhar com vocês a alegria da minha prosperidade, da minha abundância, da minha alegria. De poder ser uma pessoa que traz um recado de afeto, um recado de compaixão, de carinho, que é para a gente mudar. Né? É acender luzes em novas estradas. Então eu dou, assim, durante o programa eu dou algumas dicas para que vocês vão atrás da informação. Né? Tem o Eduardo Sabag, que faz o Evangelho no Lar e mostra direitinho para vocês, começo, meio e fim, de como fazer o Evangelho no Lar. E todo mundo deveria fazer. Porque aquela água que você bebe, ela está completamente trabalhada e transformada pelos espíritos. Tem uma historinha do Chico Xavier que a madrasta dele queria que ele lambesse a ferida do menino, porque disse uma benzedeira que tinha que colocar saliva, né, de humano, tinha que ser lambida a ferida durante 3 sextas-feiras. E aí o Chico Xavier ficou meio contrariado e a mãe se materializou e apareceu para o Chico e falou: filho, faz o que estão te pedindo. Porque senão ele ia apanhar da madrasta, né? Ele apanhou muito dessa madrasta. E faz o que estão te pedindo, que nós vamos colocar a medicação. Então, a saliva dele foi usada para colocar a medicação. E aí, a perna do menino, a ferida cicatrizou. Ele fez a parte dele sem brigar e ficou 1 semana sem apanhar. Então, quando você coloca a água no Evangelho, ela é trabalhada por todos os nossos amigos espirituais. Ela é trabalhada e colocada para cada um, no copo, aquilo que cada um precisa para ajudar nesse momento de transformação. Para ajudar você a não ter mágoas. Porque todo mundo passou aqui nessa rádio dizendo: perdoa, não tenha mágoas. Porque na hora que a gente faz a passagem conforme o estado de ânimo que nós estamos. E como a gente nunca sabe quando vai ser, é melhor ficar mais alegrinho o tempo todo. Porque você não sabe a vibração que você vai estar na hora, né? E eu disse aí há 2 programas passados, que nós estávamos recebendo dos seres de outras órbes uma alteração no nosso DNA. E essa alteração, ela ia acontecer, e principalmente com mais intensidade, para aquelas pessoas que estivessem alegres, aquelas pessoas que estivessem bem. Então, viver bem dentro desse corpo que você habita é o maior presente que você pode dar para si e para o mundo. Porque quando nós vibramos luz, quando a gente vibra amor, quando a gente vibra bem, quando nós sentimos que a dor do outro nos machuca, mas a alegria do outro nos encanta, nós estamos no caminho. É isso que faz nós querermos ser melhores a cada dia. O sentimento de gratidão. Porque Deus, quando criou tudo, ele pensou: eu quero doar amor. E como que ele poderia doar amor? Criou alguns planetas, inclusive o nosso. E nos ensinou o sentimento de compartilhar a abundância, compartilhar a sua prosperidade, fazer caridade, ser grato a Deus e a tudo. E quando você faz alguma coisa para o outro, você sente uma alegria dentro de você que não dá para explicar por palavras. É um contentamento, é uma plenitude. É muito encantador. E aí nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Quando a gente tem essa vibração de amor, essa gratidão, esse amor por amar o outro. E é nessa sintonia de gratidão e de amor e de compaixão que eu desejo que vocês tenham uma boa semana. Uma semana cheia de luz. Que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você, amiga estrela. Ilumine a sua glândula pineal, que você melhore a sua alimentação e tudo aquilo que você assiste nos meios de comunicação. A paz de Deus. Amém. Namastê.